começar perguntando para vocês como foi a experiência de participar do laboratório, um pouquinho como foi a rotina de trabalho. Contasse um pouquinho como foi isso. Quem quiser começar. Bom, nós ensaiávamos com a orquestra durante um período e no outro período nós tivemos aula com o maestro Fábio. A experiência foi super engrandecedora, né? Porque a orquestra tem um nível excelente, é uma orquestra muito boa tudo que o maestro Fábio nos falava era extremamente preciso e muito bem colocado. Então foi uma experiência fantástica. Eu acho que essa experiência com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, ela é ótima, principalmente pelo fato de nós, regentes, não termos o nosso instrumento para estudar, né? Então, a falta de grupos, a falta de grupos para que nós possamos praticar é muito escassa, né? Os grupos. Então, essa oportunidade de podermos colocar em prática à frente da orquestra, de uma orquestra profissional, isso Fomos super bem recebidos, a orquestra foi muito receptiva, então deixou a gente trabalhar no sentido de se colocar e estar disponível, foi bem interessante. E quando vocês chegaram para o laboratório, qual que era a expectativa de vocês? O que vocês buscam em uma experiência como essa? São resolver ou refinar questões técnicas? É uma questão mais de entender, enfim, como funciona essa dinâmica do maestro com a orquestra, a questão musical mesmo, de interpretação, enfim. Para vocês, o que dá para tirar, principalmente, dessa experiência? Tudo junto. Tudo isso que você falou junto, porque a gente vê o quanto da nossa técnica está funcionando, o quanto daquilo que a gente planejou de ensaio realmente acontece na hora que você está na frente da orquestra. É muito interessante também você ter que ouvir o que está acontecendo e reavaliar e desenvolver estratégias para esse ensaio ser mais eficiente. Musicalmente também, o que a gente pensou, o que a gente planejou, o som que a gente gostaria de ouvir e tendo um instrumento de tão boa qualidade, então realmente você consegue perceber o quanto o seu planejamento, quanto o seu estudo foi bem feito. Então é tudo junto. Porque são duas coisas distintas, né? Um é o estudo da técnica em si, para que aquilo que você demonstra, a orquestra reproduza, né, da forma que você pensa. E a outra coisa são as técnicas de ensaio. É o que você vai fazer com aquela obra que eles já tocaram dezenas de vezes, né? Então, a gente precisa ter um conhecimento muito profundo da peça e do que nós queremos dessa obra e o como repassar isso para o grupo. E nem sempre uma maneira só é o ideal, né? Às vezes nós temos, como a Ana disse, nós temos que mudar de estratégia naquele momento e para que possa dar resultado. E para isso a gente tem que ter um repertório muito grande, né, das questões técnicas que queremos daquela obra. E uma disposição para ouvir também, porque, por exemplo, a questão da acústica dessa sala, né? Você faz um planejamento, chega aqui, você pensou um corte de um jeito, mas esse corte não funciona, você tem que repensar isso. E a questão da sala é interessante também, porque vocês, claro, estão tendo a oportunidade de trabalhar com uma grande orquestra, com uma filarmônica, mas também estão tendo a chance de reger numa sala como essa, que ainda tem grandes regentes brasileiros que ainda não tiveram a chance de reger aqui, né? Então, como é que foi a experiência de sentir a sala também? Ainda mais no momento que a sala ainda está buscando essa identidade sonora ainda, que essa acústica ainda está sendo testada, né? Olha, eu fiquei muito surpreso. Eu tinha já ouvido falar muito bem da sala de Minas Gerais, mas eu fiquei muito surpreso, porque não é só uma questão acústica em si, mas é uma questão de estética também, né? A sala ela é linda. Além de ter um planejamento, ela ter sido pensada desde as cadeiras até as formas, enfim, para ter uma acústica muito boa, ela é belíssima. Então é uma coisa que você entra e você se emociona. E tem uns detalhes que são muito importantes, né? Durante os ensaios, como não tem público, eles descem nas cortinas laterais para fazer essa vez do público, né? Então é excelente, é um lugar lindo, a
acústica maravilhosa, então, privilégio. São duas coisas muito boas que se somaram. A orquestra, as três, né? A orquestra, o maestro Fábio Mequete e a Sala Minas Gerais. Sim. Então, primeiro, foi um privilégio muito grande para nós termos sido escolhidos para participar desse laboratório de regência aqui da Filarmônica. E estar à frente da Filarmônica também é uma coisa muito importante. Foi uma semana muito produtiva, o contato com os músicos que são excelentes, com essa orquestra profissional, ter essa aula com o Fábio Mequete, que tem toda essa bagagem, toda essa experiência para passar para todos nós, foi e ainda está sendo muito interessante. Foi algo assim de grande valor, né? Porque você pega uma instituição como a Filarmônica de Minas Gerais, que é uma orquestra de excelência, que abre essa oportunidade, né? O maestro Fábio Mequete abriu essa oportunidade de deixar a gente conviver um pouco com os músicos da Filarmônica e conviver um pouco também com essa sala, né? Que é uma sala maravilhosa. Fiquei encantado assim, com a sala. E como foi produtiva a semana também, com o passar dos dias, a gente ia absorvendo coisas diferentes e produzindo isso com a orquestra, que foi muito interessante, né? Porque as aulas, não sei se você sabe, mas as aulas foram uma parte com a orquestra e uma parte à tarde com o piano, que é muito interessante assim, em tudo, né? Que é uma parte mais técnica, uma parte mais... Né? E a gente teve também a oportunidade de... todos os ensaios aqui eram filmados e à tarde a gente poderia ver esses vídeos, esses tapes. Isso também dá um feedback muito bacana. Mas o grande diferencial para mim é a orquestra. Então, assim, foi realmente, como ele disse, uma honra ter sido escolhido lá na seleção, porque é uma orquestra muito, muito boa. Assim, você tem contato com um mundo bem diferente. Assim. E esse contato, pensando um pouco desse contato com o Fábio Mequete, como é que foi esse trabalho próximo dele? Nas conversas que vocês tiveram, no momento que vocês foram orientados por ele, enfim, o que pareceu mais importante para ele passar para vocês, do ponto de vista do professor falando com o aluno, enfim, e o contrário, quer dizer, qual é a principal mensagem que vocês tiram do trabalho com ele? Ele não interferiu nas técnicas, né? Mas ele interferiu em quê? Porque às vezes a gente tem uma ideia de que a gente está passando o que a gente quer. E aí ele foi muito claro conosco, assim, do que é e que não é. Então ele mostrava isso com muita clareza. Então assim, isso funciona, mas isso aqui talvez não funcione, ou funcione melhor. Então ele expôs isso de uma maneira assim, eu pensava algo, hoje já estou pensando totalmente diferente e acredito que vou continuar nesse processo, né, que é uma construção de uma vida. Né? Você vê a bagagem que ele tem, a carreira nos Estados Unidos. Né? A questão da gente adaptar o nosso pensamento ao gesto. Às vezes a gente tem a nossa ideia musical, a gente quer um som daquela forma, mas não consegue levar aquilo para o gesto. Então, assim, o que a gente pôde ver a gente pedia para a orquestra alguma coisa, mas o seu gesto não estava dizendo aquilo que você estava pensando. Então, isso foi muito, muito bacana, a gente trabalhou bastante isso. Como ele disse, ele não mexeu com a técnica, mas toda essa experiência, toda essa bagagem, como ensaiar também, né? Isso foi muito importante. Mas, começar perguntando, como é que você definiria a importância do laboratório de regência dentro do contexto das atividades da Filarmônica? Bom, eu acho que a Filarmônica, além da série de assinaturas e conselhos regulares que a gente apresenta, eu acho que a importância de uma orquestra é também participar na formação da nova geração, seja de compositores, seja de regentes, seja de músicos. Né? Então, o que eu observo ainda hoje é que as oportunidades, embora sejam melhores do que existiu na minha época, quando eu comecei, elas ainda são escassas, né? de realmente ter uma oportunidade de um jovem regente trabalhar com uma orquestra de profissional e aprender com os erros no momento, né? Entender por que certas coisas funcionam e não funcionam.
Então, a ideia do laboratório foi essa, e também de mostrar a diversidade das intenções que a gente tem, não só artística, mas também do ponto de vista da formação público e os futuros regentes e músicos e compositores. Então, o Tinta Fresca, por exemplo, é um projeto que visa a identificação e a promoção de jovens talentos brasileiros na composição, e o laboratório, da mesma maneira, de regência. Do ponto de vista do trabalho, aí, o seu como professor, como mestre desses 4 alunos, qual que é a sua principal preocupação nesse contato? É um contato breve, de uma semana, alguns dias? É uma preocupação mais técnica? A questão da interpretação acaba tendo mais importância? Quando você tem o contato com um aluno, qual é a mensagem a passar para ele? Desde o primeiro encontro, eu já aviso que não é um curso de regência, que é impossível se fazer isso com 3 dias. Né? E também porque o nível deles já está mais acima. Né? Todos eles já participaram do curso de regência, já se formaram, muitos deles já estão no começo de uma carreira profissional. Então, a intenção desse laboratório é preparar um concerto, é focar na eficiência do ensaio, como você conseguir os resultados do mais. Eu também tento não imprimir a minha própria interpretação, eu deixo eles ditarem mais ou menos do jeito que eles querem fazer a coisa, discutimos logicamente se é a correta maneira de interpretar ou não, mas a função é usar o tempo que a gente tem para, na prática, preparar o concerto, né, com uma certa orientação. Então a gente faz os ensaios, depois os ensaios são gravados em videotape, a gente depois usa esse videotape para ilustrar, tá vendo, esse lugar aqui, se você fizesse assim em vez de assim, poderia ter tido um resultado melhor. Mas é a busca de resultados práticos na preparação do concerto, e logicamente que nessa preparação a gente acaba discutindo aspectos estilísticos, aspectos por exemplo, discussão sobre instrumentos de época, no caso do Beethoven, da posição da quarta sinfonia em relação às outras. Então, esses assuntos vêm, né? Mas é tudo em função da preparação do concerto em si.